A primeira temporada do Dom Pod foi abraçada pela grande maioria dos católicos que tiveram a oportunidade de acompanhar. Foram mais de 50 pessoas que passaram pelo nosso estúdio, compartilhando suas histórias de conversão, sua vocação, os vários apostolados e todas elas ligadas a um mesmo coração, a vida ordinária do católico. Mas como foi que tudo começou? Nesse especial de primeira temporada, contamos tudo para você pela ótica do nosso time completo. Dá uma olhada! Porque assim, a comunicação ela tem um papel fundamental na história da humanidade. Então, quando eu olhava para, por exemplo, a comunicação de um festejo, a comunicação de um grupo específico, né, tal, e via que naquilo ali, embora fosse feito com tudo que era possível, não tinha ali as ferramentas necessárias para que aquilo ali cumprisse o papel de comunicar aquilo, né, de chegar nas pessoas, atingir o objetivo, né? E isso me doía muito no coração por ser da área da comunicação, né? Eu sou profissional da comunicação, a gente trabalha com comunicação desde muito tempo. Então, quando eu via que as ferramentas, né, da minha própria fé ainda estavam carentes nesse sentido, era difícil de ver e não sentir alguma tristeza no coração, né? Então, era meio que isso. Então, a gente sentia a necessidade de aquilo que a gente colocava e via no mercado, a qualidade que se via no meio secular, fosse também transmitido enquanto ferramenta, enquanto técnica, também transmitido para a comunicação da igreja, a comunicação da fé católica. Real. Eu acho que esse sentimento ele passou a incomodar um pouco mais o nosso coração, acho que a partir do momento que a gente entrou na igreja, né? E aí por vir desse meio, né? Eu trabalho já há um tempo com a comunicação, a arte em si, ela já esteve presente por muito tempo na minha vida. Não falo a arte do digital, mas sempre fui um cara que gostava muito de desenhar, um cara que gostava muito de pintar e tal. Então, essas coisas mais de detalhes sempre tiveram presente na minha criação, né? Então, sempre gostei muito. E foi, inclusive, o que me levou para o digital, para trabalhar com essas coisas mais artísticas, podemos dizer assim. Não artísticas, porque não é arte, é o design em si. Mas foi uma das coisas que a gente via quando a gente entrou, né, na comunicação católica, podemos dizer assim, foi quando surgiu a necessidade. A gente entrou dentro dos nossos grupos, o Geração Aleluia mesmo, né, que a gente começou a exercer de forma mais assídua, né, esse dom que Deus nos deu. E olhar para a comunicação nesse cenário católico e ver que era possível ter algo melhor, né, algo mais bem feito. Não sei se pela falta naquele momento que a gente encontrava de profissionais da área, né? Porque a gente enxerga muito na igreja católica hoje pessoas tampando buraco mesmo, sim, né? Na necessidade de acontecer, e não deixava de ser também o nosso olhar voltado não como, me entendam, não com um olhar de cara, o protestante faz incrível, a gente tem uma obrigação de fazer. Não, mas a gente pode fazer tão bom quanto, né? Se a igreja protestante tem cativado tantas pessoas pelo belo, né, visualmente falando, era algo que a gente se incomodou e não. A comunicação católica pode fazer algo a mais, pode fazer algo melhor, né? E foi esse cenário que a gente encontrou naquele momento e que incomodou real. Olhar para os grupos e movimentos. E aí, um olhar mesmo de se fazer parte, né? Porque a gente estava inserido em todos esses meios, né? O ano de 2019, 2020... Que é o qual? Que a gente estava mais inserido em missões, certamente, né? 17, 18 e 19. Exato, foram anos que a gente estava inserido em todos os grupos e movimentos praticamente dentro de Teresina, né? E foi um ano que, como geração, a gente estava ali tocando em um, participando em outro, e acabava tendo contato com a parte da comunicação em si, né? E
a gente sentia que, cara, dá para comunicar melhor, né? Dá para comunicar melhor. Algo que incomodava a gente lá atrás, né? E que movimentou mesmo a gente a trabalhar junto. Sim, foi justamente isso, né? Às vezes foi inclusive um evento. Foi um evento de comunicação que aconteceu em Teresina, numa paróquia ali num bairro Grécia de Teresina, né? E a comunicação estava bem ruim, cara. A proposta em si, o evento era um evento gigantesco que tinha uma proposta muito boa, cara, muito boa. Mas que o fato da comunicação não estar visualmente bem feita acabava pecando um pouquinho e talvez afetando um pouco o resultado do evento, né? Tanto que a gente partilhou, né, nas nossas redes sociais, compartilhou sobre, e foi dali que surgiu o desejo mesmo de fazer algo, né? Fazer algo, cara, porque a sensação é de que tudo que envolvesse comunicação para a igreja, e tudo, tipo, desde fazer uma camisa para um evento específico até a construção de um evento em si, a sensação que eu tinha é que era tudo improvisado. Que era tudo feito no improviso, era a última coisa que era feita ali, não era pensado com tanto gosto, talvez pela, não sei, por realmente não acreditar que aquilo ali fosse importante, né? E não tratar o amor que, por exemplo, se tem pela comida de um retiro, a comida de um festejo. Cara, quem vai pro festejo come muito bem, né? Porque a comida é feita por quem sabe, tá? A comida é feita por quem sabe, a gente junta ali os melhores cozinheiros, né, que a gente conhece e tal, pessoas que têm experiência na cozinha e tudo. E além disso, além dessa experiência técnica, também o amor por aquilo. Que chama as pessoas que gostam de cozinhar para muita gente e tal. E na comunicação, parece que o processo era o inverso, pegava quem sobrava e ia feito ali, né? E se a gente conseguisse, né, a sensação que eu tinha, caramba, nós como profissionais da comunicação, se ali no nosso grupo de oração a gente conseguia fazer uma comunicação que funcionava para os jovens, né? Porque a gente chegou no Aleluia tentando descobrir até mesmo as nossas potencialidades. A gente foi crescendo no Ministério de Comunicação. A gente não chegou meio que pronto. A gente ia descobrindo uma coisa nova e aplicando aquela técnica nova que ia colocando e a comunicação ia aumentando, chegando ao ponto do potência lá e tal. E eu sentia falta disso nas outras áreas de comunicação da igreja, né? Porque, como tu falava, os protestantes, eles investem em comunicação, né? Talvez o que falta em outras áreas, e aqui eu digo por comungar da fé católica sem demérito nenhum aos protestantes e tal, mas o que falta de aparato litúrgico, o que falta de aparato até mesmo tradicional, né, da fé protestante, que a gente considera incompleta, nós tendo toda a completude da fé, toda a completude da Igreja de Cristo, parece que nos faltava essa técnica, que antes, né, nos primeiros anos da Igreja, a gente sempre foi protagonista nas artes, sempre foi protagonista na música, protagonista na arquitetura, protagonista na literatura. Os grandes pensadores do mundo eram católicos. Então, por que agora, no tempo da comunicação, parece que a gente está em último lugar em todas as outras áreas, né? No mercado, nas outras igrejas, nas outras denominações de fé? Então, não combina com a igreja estar atrás desses recursos, dessas ferramentas. E a sensação era que estava improvisado. E a gente vê que alcançava de verdade as pessoas, né? E às vezes até mesmo em número, né? Uma arte bem feita para determinado movimento trazia mais pessoas, né? Sim. E esses resultados, e ver que as pessoas enxergavam isso também, né? Num comentário sobre, cara, a chamada para tal adoração foi muito bem feita, ficou muito bonito. Até experiências de oração devido ao processo. Exatamente, né? E a gente vê que as pessoas eram alcançadas, que tinham um movimento diferente do que a gente enxergava lá atrás,
eu acho que foi o momento em que a gente, cara, a galera vai abraçar a ideia. Quando eu trabalhava no meio secular, parece assim, meio tá falando de uso de drogas. Quando eu usava crack, mas quando eu trabalhava numa determinada empresa, o meu superior ele falou uma coisa que me incomodou profundamente. O cara falou, olha, nós temos aqui um produto muito bom para vender, e só que é o seguinte, ele foi todo feito aqui em Teresina, só que para comunicar a gente não pode dizer que foi feito em Teresina e nem por teresinenses, porque senão o pessoal de Teresina não compra. Porque o teresinense só valoriza o que é de fora. E isso para mim foi uma facada no meu coração, por diversos sentidos, né? Primeiro pelo entender o que ele estava querendo dizer e entender que tem ali uma raiz de que aquilo ali pode ser verdade, mas ao mesmo tempo não aceitar que aquilo ali tem que ficar do jeito que está, né? Não aceitar que isso é uma característica do teresinense, renegar o próprio povo. Eu não acredito nisso, eu acredito em outras coisas que não cabe aqui explorar porque não é o objetivo, mas eu sabia que o teresinense, se ele gosta de algo e que se algo chega no coração dele, ele abraça aquilo. Nós somos um povo por natureza, um povo que gosta de coisa boa, mas também a gente gosta de estar com os amigos. A gente gosta de estar com quem a gente gosta, né? E quando é assim alguém próximo, a gente tende a acolher com um pouco mais de carinho, um pouco mais de amor. Então, por a gente estar inserido no meio católico, por a gente estar falando de uma realidade que a gente conhecia, a gente sabia o que aquecia o coração, a gente sabia o que repugnava um pouco, meio que se a gente acreditou que se a gente colocasse aquilo que faltava, que a gente acreditava que estava faltando, outras pessoas se identificariam, né? E ninguém entenderia a gente tão bem quanto o teresinense, né? Independente do canal, independente de qual fosse a forma, se fosse colocado de verdade, com a verdade no coração, né? E com as peculiaridades que só a gente tem de se comunicar um com o outro, de tirar piada um com o outro, de aprofundar nos assuntos que a gente gosta da conversa cara a cara, a gente sabia que ia ter outras pessoas no barco. A gente sabia que ia ter outras pessoas que também iam se incomodar com as mesmas coisas, que iam brilhar os olhos com as mesmas coisas. Eu, particularmente, sinto muita falta de comunicações diretas. Não sei se dá para me entender, mas de comunicações que falem com todos os públicos, né? Por muito tempo eu olhava para a comunicação católica e eu via que a comunicação ela não falava diretamente a todos os públicos, né? A gente vê em muitos programas mesmo na TV, né? Às vezes programas católicos, de que é como se aquele programa fosse feito para o público mais idoso. Sim. A senhorinha sim, que às vezes não tem mais como ir sozinha à missa e às vezes a família não leva, mas aquele programa foi feito para ela, né? Para ela estar inserida no conteúdo, no meio católico. E aí o jovem às vezes era esquecido, cara. Não tinha conteúdo para ele. O público, sabe? Não era uma comunicação, pelo menos ao meu ver, eu não conseguia enxergar a comunicação para todos os públicos. Evento na Igreja Católica sempre teve e tem para todos os públicos, né? Mas a comunicação para chegar nessas pessoas, eu sentia que ela era um pouquinho falha, né? Mas isso é um sentimento particular dele. O que eu sinto falta é exatamente disso, sabe? Dessa comunicação que se comunicasse comigo, com o meu público, né? Uma coisa que eu não falei das outras 86 vezes que a gente tentou gravar esse vídeo, que sabe que a gente gravou 500 vezes. Mas era uma coisa que eu sinto falta, que agora a gente conversando eu me lembrei, que era a questão do bom humor mesmo. Sabe, é como se toda a comunicação, né, todo o entretenimento, pelo menos os que eu conhecia, né, que envolvesse um contexto eclesial, um contexto de igreja, ele tinha por natureza um formato super engessado, assim, com medo de levar as pessoas ao erro, né? Era um conteúdo, de certa forma, medroso no que diz respeito a sorrir,
né? Diz respeito a tirar piada, a ter uma sacada diferente para poder chegar na pessoa, para desarmar a pessoa, né? Apresentar ali a vida real, a vida ordinária do como é que é a vida normal do católico, né? Então, eu sentia falta dessa leveza e dessa liberdade de comunicar, né? A liberdade de chegar ao coração do outro sem medo de tocar a humanidade dele, sem medo de chegar ao coração daquela pessoa, né? Sem medo de conhecê-la de fato, sem ser um interesse pela história dela, ou ser um interesse pelo apostolado dela, mas um interesse pela pessoa, um interesse comigo que estava assistindo, né? Um conteúdo que chegasse para mim. Então, eu sentia falta dessa pessoalidade, dessa humanidade mesmo na comunicação, que eu acho que o humor, né? O bom humor é um dos caminhos que abriu as portas para esse conteúdo mais palatável, esse conteúdo mais leve, que a pessoa consome e diz, caramba, olha só, eu vivo isso aqui também, e que não necessariamente leva a uma deturpação da fé, leva a uma vulgarização da fé, pelo contrário. Às vezes uma piada, num determinado momento, leva a pessoa a primeira desmistificar todo um conceito que ela tem sobre determinado assunto da matéria da fé e abrir uma nova possibilidade para ela crescer naquilo. Entender que aquilo ali não é tudo quanto ela imaginava e ao mesmo tempo, caramba, tem gente que consegue passar por isso. Então, existe um caminho para eu evoluir aqui e isso ser um caminho, uma estrada de evolução espiritual mesmo, né? A troca de testemunho, a troca de vida era algo que, sem dúvida nenhuma, eu sentia falta. O real motivo pra gente fazer um podcast rasga para a audiência, né? Polêmica. Foi porque, especialmente depois que a gente começou a trabalhar juntos, né? E um desejo do nosso coração desde o início era trabalhar no meio católico, né? Com crentes católicos. E foi uma experiência um pouco frustrada, talvez, né? Porque a gente encontrou um mercado que não era tão aberto como a gente imaginava, né? A essa possibilidade. Talvez as pessoas eram um pouco fechadas para a comunicação em si. E aí, quando a gente se deparou com esse mercado, e olhando o boom mesmo dos podcasts, especialmente depois da pandemia, né? Onde a gente viu que a internet, o meio digital cresceu muito nesse período, e eu particularmente sou apaixonado por podcast, né? Eu sou um viciado em podcast. E começou a fazer parte mesmo da minha rotina de trabalho, né? E aí quando a gente viu a necessidade de movimentar mesmo esse mercado que a gente estava se inserindo, e aí tentando unir aquilo que a gente gostava, né? Que eram os podcasts que a gente assistia. A gente, cara, dá pra gente fazer algo parecido. Claro que com as limitações que a gente tinha, que a gente nem tinha, né? Não tinha nada. Mas coragem, né? Coragem, loucura nos nossos corações. Mas muito da ousadia mesmo que Deus colocou naquele momento na gente. Criar um podcast era a oportunidade que a gente tinha de dar voz para os empreendedores. Na época, a primeira ideia era um podcast voltado ao empreendedorismo católico, porque estrategicamente a gente vai mostrar os empreendedores católicos, aumentar o nosso... Era aumentar a educação do nosso público a respeito desses temas para que a gente conseguisse aquecer possíveis clientes. Exatamente. Ao mesmo tempo que possíveis clientes, né, a gente encontrar um lugar onde a gente ia dar voz para as pessoas que incomodavam a gente ver, e aí isso o Matheus falava antes, né, de que o teresinense não valoriza o teresinense. O católico às vezes não valorizar o empreendedor católico, né, e às vezes não dá ouvidos mesmo ao católico que está ali trabalhando, comungando da mesma fé que ele, e às vezes ele não acredita no trabalho dele, né. Então a gente dá voz, mostrar que existem profissionais de diversas áreas com qualidade imensa e que às vezes
não eram vistos, né? Não pelo fato de serem católicos, né? Mas tinha necessidade, né? No nosso estado mesmo, na nossa cidade, Teresina. Que trabalhavam muito Isso. bem com aquilo que faziam. Exato, e a gente dá voz para essa galera e mostrar para os católicos que tinham católicos daquelas áreas que eram muito bons, né? Então eu acho que a necessidade de um podcast católico surgiu dali. Óbvio que Deus foi moldando e levando a gente por outros caminhos, né? Ou bem dizendo Deus- e levando a gente. Deus foi muito claro, eu não quero que vocês falem só de emprego, eu quero que vocês adentrem na vida ordinária do católico. E aí Deus grita muito forte no nosso coração, né, sobre levar o papo de igreja para além das paredes da igreja, né? E aí foi lindo, né, quando Deus foi revelando isso. Um espaço em que era necessário para o momento de se falar das profissões, sim, se falar de que é possível ser católico, ser santo, independente da sua vocação, seja na profissão ou na vocação religiosa, como a gente trouxe várias aqui. E foi mais nesse sentido, de dar luz de Deus mesmo para o público teresinense. Sobre o podcast também, cara, eu tava pensando, com certeza o Padre Aquino já foi aí abençoar a casa de vocês, né? Mas eu tava pensando da gente chamar ele lá pra fazer uma bênção no espaço do estúdio mesmo. Assim, pra gente começar bem, né? Entregue e tudo. E aí depois queria acertar contigo também um dia pra gente ir no Santíssimo pra colocar os planos da Dom mesmo, né? A Dom como um todo, aos pés do Nosso Senhor. E a gente ia lá, adorava junto, eu, tu, Tamires, Thaís, Davi, algum dia em alguma adoração. Pode ser em Lourdes, pode ser em São Pedro, pode ser em qualquer lugar. A princípio eu vi, né, esse movimento na minha casa da galera assim fazendo alguma coisa diferente, né, do lugar que era para ser o local do Davi brincar. Vi, e o Júnior falando que iam fazer um podcast e tal. A princípio achei que era uma viagem, achei, claro que achei. Mano, eu vou registrar isso aqui pra depois a galera não vir dizer que foi do nada que a gente fez alguma coisa, né? Então, foi assim que tudo começou. Tudo isso aqui a gente colocou hoje. Facinho fazer esses painel aqui. O Matheus e o Giovanni que diga. Tudo retinho, ó. Foi a mais linda. E é isso. Em breve, muita coisa vai acontecer aqui. E à medida que eu fui vendo tudo se desenhando, o quanto eles se dedicaram para que o Dom Pod acontecesse, eu fui também acreditando que era possível, né? E estamos aí nessa. Só fui. É isso. Não teve convite. Estamos esperando o convite oficial. Mas foi isso, né? Vê-los empolgados, entusiasmados para tomar essa iniciativa, né? De fazer um podcast, fazer uma coisa diferente, uma coisa que como eles sempre reforçam nos episódios, né? Matheus e Giovessi, subisse a régua da comunicação, né? Apresentar um projeto que pudesse ser uma via para que outras pessoas também quisessem fazer o mesmo e tantas outras coisas, né, que a nossa igreja católica tem a oferecer, nos fez comprar a ideia, né? Comprar e ir com esses meninos, porque eles não podiam fazer tudo, né? Eu não sei como Só que eles pensaram que duas pessoas iam gravar, apresentar, convidar, editar, enfim. Eu acho que eles já pensaram na gente quando pensaram no Dom Pod. Provavelmente. Começou pelo convite. Quando a gente foi convidado. O primeiro episódio foi o primeiro, foi o primeiro. Foi o segundo. O segundo foi do Black, né? O primeiro. E aí a gente veio aqui, fez a entrevista incrível, a Aurora na barriga ainda. Leilani assistindo aqui, achando o marido dela incrível, incrível mesmo. E aí terminou o episódio, a gente podia ir pra casa? Podia, mas não sei porque a gente foi comer uma pizza aqui. Meu amigo, depois dessa pizza, aí a gente conversou muito e percebeu que tinha muitos pontos em comuns
de evangelização. Esse seu projeto embaixo de uma coisa maior, que no caso, eu sempre quando fico assim, e quando eu vejo nossa igreja católica, que está há mais de 2000 anos, eu tento alinhar de alguma maneira isso debaixo da igreja, debaixo de uma forma que aquilo que eu esteja fazendo não seja visando somente o lucro, mas ajudar os próximos. E até de propósito para a vida, né? Eu acho que particularmente, apesar de não ter sido entrevistada, observando de fora e ali também conversando depois com a Thaís e com a Tamires, a gente foi vendo que propósitos de vida para a nossa própria família, o que a gente pensava para a nossa família, a gente foi vendo que tinha muito em comum e que esses caminhos poderiam estar aí ligados junto a esse grupo que já estava formado, que era a galera que já estava no Dom Pod. Sobre levar o papo de igreja para além das paredes da igreja, né? E aí foi lindo, né? Quando Deus foi revelando isso. Um espaço em que era necessário para o momento de se falar das profissões, sim. Se falar de que é possível ser católico, ser santo, independente da sua vocação, seja na profissão ou na vocação religiosa, como a gente trouxe várias aqui. E foi mais nesse sentido, de dar luz de Deus mesmo para o público teresinense, né? Piauiense, brasileiro, terráqueos, via-lacteanos, eu não sei, a Via Láctea, né? Nós estamos fazendo aqui propaganda da... Então, você que é do planeta AB12, mas quando a gente começou, era muito claro que a gente queria trazer uma profissionalização do meio. Eu ia dizer que não era tão claro porque a gente melhorou a lâmpada depois. Com certeza. Excelente colocação. Era importante saber disso. Mas que a gente queria tornar comum a conversa entre os católicos sobre a excelência do trabalho, né? A excelência do entregar as coisas para Deus, né? A gente queria realmente fazer as pessoas questionarem, tipo assim, meu Deus, realmente não faz sentido eu estar na igreja e entregar um serviço meia boca para Deus. Então, a gente colocando essa pulga atrás da orelha das pessoas, né, a gente queria com isso também movimentar o mercado e que a gente queria trabalhar. A gente queria, essencialmente, o objetivo claro era trabalhar para a igreja e viver dignamente. Era tudo que a gente queria. E ainda hoje é o que a gente quer, né? Sustentar as nossas famílias de maneira digna e servir a um princípio, a um propósito que a gente verdadeiramente acredita como a nossa fé. Nós somos 3 famílias agora, cada uma com a sua realidade, com seu trabalho diferente, por enquanto 2 com crianças, né? 2 famílias com crianças, então acho que a maior dificuldade que a gente tem é nisso, né? De encaixar essa rotina com a nossa rotina familiar. Eu considero intensa para a gente conseguir unir isso, mas como o Dom Pod é uma prioridade para todos, isso se torna fácil porque a gente coloca como prioridade. A questão, eu acho que o que faz com que o Dom Pod funcione é a questão da prioridade mesmo, a prioridade e a constância, digo que são as 2 vias, né? Claro, além de contar com a graça e a misericórdia de Deus, porque, como a Tamires falou, somos 3 famílias com realidades bem próximas, porque somos da mesma igreja, participamos de grupos, mas cada um tem as suas particularidades. Eu vou pegar da minha parte, né? Que depois que a gente chegou, né? Então dividi mais ou menos a função de cada um no time, para a gente não se atropelar e ficar fazendo serviço do outro. E eu fiquei com a parte do financeiro, devido à minha bagagem já de ter alguns negócios e tudo. E para minha grande frustração pessoal, porque eu queria que esse negócio desse muito dinheiro, mas gente, podcast voltado para a evangelização é um negócio que tem que ter muita paciência mesmo. E só São José, nas minhas conversas com ele, calma meu filho, não é assim, o propósito não é ganhar dinheiro de cara. E aí foi com o tempo que a gente, o meu coração foi me acalmando, me alinhando com a Leilane também, meu bem, vai dar para ganhar dinheiro agora? Não, viu? Tem que esperar mais um tempo ainda. Mas nessa parte de buscar apoiadores para motivar o projeto a continuar,
atrás de pessoas para que elas conhecessem também nas paróquias e comunidades. E esse trabalho, ele tem sido cada vez mais necessário para mim, né? O meu trabalho, ele, claro, ajuda o Diego, mas ele é mais nessa parte de fazer correção, utilizando a minha experiência como professora de língua portuguesa e também auxiliando em alguns cortes e, claro, em outras demandas que surgirem que a gente puder ajudar. Mas, pegando um gancho do que o Diego falou, acredito que a gente foi colocando muito uma sobrecarga de pensar que no mês seguinte a gente já poderia estar trazendo dinheiro, ganhando, mas Deus foi moldando muito o nosso olhar para entender que, olha, o Dom Pod, o objetivo de vocês, esse encontro, vocês adentrarem, se juntarem a esses outros 2 casais, essas outras 2 famílias, o foco não é dinheiro, o foco é outro, o foco primeiro é outro. Então, primeiro fazer o Dom Pod ser conhecido, as pessoas sentirem a necessidade daquele conteúdo na vida delas, para que depois as consequências, né, virão, tudo aquilo vai vir, mas tem um tempo certo para aquilo. A parte que eu fico responsável dentro do Dom Pod é como uma produção do episódio, que dentro eu tenho a oportunidade de estar com os meninos dentro, assistir a entrevista na íntegra e ao vivo, e um jogo de cintura, ao passo que eu tenho que me comunicar com o externo, né, com a Tamires, com o Diego, com a Leilane. Eu tenho que comunicar aos meninos sobre alguma situação técnica ou mesmo ajudá-los numa pesquisa pontual e preparar e separar os cortes que vão ser lançados no Instagram, né? A gente faz uma seleção de momentos que a gente acredita que vão alcançar mais profundamente a audiência do podcast, né? Para trazê-los para consumir o episódio todo. É bem legal. Não é tão simples, mas é muito gratificante. É muito bom estar nesse papel. A minha função, eu fico responsável por escolher, de certa forma, os convidados e como é que isso acontece, né? A gente tem uma lista, à medida que a gente vai indo aos lugares, conhecendo pessoas, a gente vai acrescentando nessa lista. Todos os dias nas minhas orações eu peço que Deus ilumine, porque sem a graça dele, sem dúvidas, isso aqui não aconteceria. E ele vai mostrando. Às vezes eu acordo e tem uma pessoa na minha mente, eu vou lá ver a disponibilidade, dá certo. Na maioria das vezes é assim. Aí eu entro em contato com a pessoa, convido, combino direitinho o horário, o dia, isso tudo alinhado à equipe. E aliado a isso, eu sou responsável pelas redes sociais, no caso o Instagram. Faço as postagens e é isso. Acho que quando eu percebi que realmente tinha crescido, foi no condomínio lá que a gente mora. E aí uma mãe, né, uma mulher falou assim, olha, não sei o que, o filho dela chegou perto dela e apontou pra gente. E eu fiquei assim, né, buscando o que era que ele tava vendo, não sabe se era com a Aurora. E aí depois ela chegou e falou assim, olha, você é lá do Dom Pod. Aí a gente falou, somos, não sei o que, não nesse sentido de, são conhecidos, mas de ver que o conteúdo do podcast alcançou a família toda, alcançou a mãe, alcançou o pai, alcançou também o filho. E que legal para eles estarem empolgados em ver gente que tá levando a evangelização para dentro das casas. Então isso para mim foi quando eu fiquei, nossa, que bom, tá chegando, tá alcançando. E até o próprio reconhecimento de pessoas que pra gente, a gente sempre teve uma admiração muito grande pelo testemunho e tudo, e ver que são pessoas que também reconhecem o trabalho, porque a gente se doa e cada um faz o seu trabalho realmente muito bem feito. Então a gente receber esses feedbacks positivos, as pessoas também que a gente já pôde receber, do Jacinto e tantos outros convidados. Um dos, para mim, sempre quando alguém vem dar algum testemunho, ou a gente encontra alguma pessoa que às vezes até próxima e fala, né, o tanto que o Dom Pod mudou a visão dela com relação a muitas coisas da igreja. Enfim, a maioria das vezes é isso. Acho que um marco também, acho que nem tanto quanto de ver a grandeza do Dom Pod, mas um marco muito
muito importante para mim foi a vinda do Dom Jacinto tão cedo para cá, que a gente tava, eu não lembro exatamente qual, acho que o dele foi o 10º, por aí, não foi? E eu não esperava que ele fosse aceitar, que fosse dar certo, né? Eu acho que foi um marco muito especial, e o fato dele sempre lembrar da gente, vez ou outra ele manda alguma mensagem, algum vídeo que ele lembra, manda áudio explicando por que ele lembrou da gente. Eu acho isso um marco muito importante para o Dom Pod, ter um pastor como o Dom Jacinto cuidando de fato da gente, é muito especial. Falar da importância do Dom Podcast é falar de algo que responde nos dias de hoje a uma exigência da comunicação e da evangelização com os meios que nós temos hoje para difundir a palavra de Deus. Eu quero, através deste vídeo, dizer a quantos chegarem a tomar dele conhecimento, quanto eu sou entusiasta desta iniciativa do Dom Podcast. Porque inclusive eu fui honrado com o convite de fazer um desses podcasts com eles a respeito de vários assuntos, sobretudo a respeito de Maria e do Carla Cruz. Então vejo quanta difusão benéfica ocorre através dessa iniciativa. E olhando que são jovens universitários, jovens preparados para a missão, jovens desejosos de comunicar Jesus aos outros, isso mais me entusiasma, porque estão procurando os meios mais eficazes de hoje para transmitir a mensagem eterna de Jesus. Parabéns pela iniciativa, prossigam com essa firmeza, com essa determinação, vençam as dificuldades, porque toda obra de Deus tem a cruz. E então a cruz dos empecilhos, das contradições, das possíveis contraposições de ideias, pode ser sinal da cruz que deve redundar em ressurreição. A perseverança no bem é o sinal de que é a obra de Deus. Parabéns e que o Dom Podcast prossiga com a sua luminosa afirmação de que evangelizar hoje é evangelizar de cima dos telhados, o que equivale a dizer evangelizar pelos meios de comunicação. Perceber que o Dom Pod estava tomando uma dimensão que a gente nem imaginava foi perceber o quanto que os convidados que a Tamires solicitava, fazia o convite para estar aqui, se sentiam felizes com a iniciativa, falavam que conheciam o podcast e que era uma obra necessária, uma obra que realmente estava construindo um apostolado concreto, consistente, e ver que eles tinham eles estavam comprando e abraçando a ideia, tanto quanto a gente, porque, enfim, quem somos nós, Não somos nada sem a graça de Deus, sem a ajuda de Deus para fazer isso tudo acontecer, É simples, é pequeno, mas tem todo o nosso empenho, tudo que a gente pode oferecer, a gente tem oferecido aqui no podcast. E ver que as pessoas sentiram isso em cada aceite, em cada palavra, cada oração que eles direcionavam para nós, aquele podcast, quando chegavam aqui depois, e os frutos que a gente percebia que o podcast ia tendo na vida dessas pessoas, principalmente na nossa, eu acho que isso foi foi esse marco, que me deu aquele, nossa, isso é muito maior do que nós, Oi pessoal, eu sou a Rihanna. Sou o Lucas, aqui é a Ana Catarina. Do Quase Dormindo. Hoje nós estamos aqui para parabenizar o Dom Pod pelo 1 ano de missão. Dizer que a nossa participação foi muito frutífera, tanto na nossa vida como na vida dos nossos, Nós recebemos muitos testemunhos em relação a isso.
E viemos agradecer pela vida do Dom Pod, né? E de todos que fazem parte desse podcast que é tão importante aqui para nossa igreja da Missão de Terezinha. Acredito que o convite veio uma hora oportuna para a gente, que a gente precisava muito falar sobre a nossa vida e também deu como exemplo também para alguns casais, mas o principal é trazer essa variedade de membros da igreja. São vários grupos, várias pessoas diferentes, e aí o Dom Pod reúne essas pessoas para ensinar muitas vezes, esclarecer. E isso acho que é a grande missão do Dom Pod, que é levar a palavra de Deus através dos vários grupos. Exatamente. E aí nós vemos essa diversidade, né, da igreja no Dom Pod lá, não só testemunhamos a nossa vida, mas também nós somos evangelizados, né, por outros testemunhos. E nós estamos aqui para desejar tudo de bom ao Dom Pod, que venha 2024 com novos testemunhos, com novas missões, porque nós acreditamos que Deus tem muita fazenda. Eita! Eles vão editar. Não, a gente edita. Nós acreditamos que Deus tem muito mais a fazer com essa missão que foi confiada a vocês, né? Então, nós desejamos um 2024 de muitas graças ao Dom Pod. E é isso, um beijo. Até mais. Dá tchau, Ana. Oi, pessoal. Bom, o Dom Pod no ano de 2023 foi um instrumento de grande evangelização, mas principalmente um instrumento de salvação nas nossas vidas. Nós aprendemos muito durante todo o ano, mas principalmente também no momento que nós estivemos presentes com vocês, foi um instante em que houve uma grande salvação na nossa vida, né? Onde nós pudemos nos enxergar o amor de Deus por nós. Então nós desejamos que esse instrumento de santificação e de salvação frutifique muito nos anos que virão e que 2024 seja um ano de plantar e colher com muitas vidas e salvar muitas almas. Fala, galera do Dom Pod! Tô aqui para agradecer, para falar da minha experiência com vocês. Gente, que experiência! Quem tava lá sentiu a graça de Deus agindo, a graça de Deus no meu testemunho, na minha história. E eu sou muito feliz por ter sido convidada por vocês para partilhar o meu milagre da minha menina, né, que aconteceu na minha vida. E eu espero que com esses vídeos, esses depoimentos, muitas vidas sejam alcançadas, como a minha também foi, como partilhei com vocês, das histórias que eu vi, que construiu mais um pouco a minha formação. E que daqui para o céu a gente conte com essa intercessão maravilhosa da Virgem de Guadalupe. Amo vocês, que Deus abençoe, frutifique esse projeto, porque é do coração de Deus. E se é do coração de Deus, a Imaculada está cuidando. Deus abençoe. Quando eu percebi isso foi durante o episódio que a gente estava gravando, eu, Matheus, Joveci aqui, Thaís aqui também operando. Durante a conversa, minha cabeça estava voando uns 20 anos à frente, de imaginar esse cenário aqui de Teresina, né? Cara, aqui tem uma parada diferente. Foi durante esse episódio que vinha algo mais ou menos assim. São dois jovens casais, duas famílias na verdade já, né? O Matheus era casado, né? O Matheus era noivo da Thaís na época, e o Joveci já tinha filho com a Tamires. Mas o desafio de adentrar ao time Dom Pod e desse... Como é que eu vou explicar isso? Vou tentar fazer uma analogia aqui. Era como se o Dom Podcast fosse uma broca aquela de perfurar. E aqui Teresina é como se ele fosse um pré-sal enorme assim. E tem muitos talentos enterrados aqui. Ou seja, Deus confiou talentos a diversas famílias, diversas pessoas aqui em Teresina, mas essas pessoas enterraram esse negócio. E tipo, é como se desse a missão para nós. É com esse projeto que a gente vai perfurar esse pré-sal de Teresina e ajudar as pessoas a desenterrar. Foi durante esse episódio que eu já conseguia deslumbrar isso, daquela primeiro e segundo episódio mais ou menos. E aí
O resto, estamos perfurando aqui, vendo já muitos frutos acontecendo, graças a Deus. Mas foi ali, naquele episódio. E no que diz respeito à função específica do roteiro, né, de escrever o roteiro e estar aqui apresentando como você como host, a dificuldade maior é não ficar na superfície da coisa sem expor o convidado a uma realidade que faça ele se sentir violado, né? Então, o jogo do escrever as perguntas, né, de explorar aquele assunto com certa profundidade, é encontrar onde é que está a temperança em algo que vai ser profundo o suficiente para tocar na alma humana, tocar no humano do convidado e também no humano de quem vai estar assistindo, na alma de quem vai estar assistindo, sem que isso vulgarize, sem que isso torne pejorativa a história de vida de alguém, né? O apostolado de alguém, sem elevar a vaidade daquela pessoa. Então, como que a gente pode explorar o roteiro, como que a gente pode explorar as perguntas de uma maneira que favoreça as virtudes das pessoas, né? Isso sendo pessoas que a gente não conhece, que não são pessoas famosíssimas, são perguntas que a gente tem que tirar olhando a bio do Instagram ali da pessoa. Então, o desafio é esse, né? E aí alinhar isso às outras obrigações de trabalho, 100% é uma das dificuldades. Acho que para mim, boa parte das dificuldades que aconteceram e que acontecem mesmo aqui no podcast, e aí comungo muito do teu pensamento, né? Isso de conciliar, né, a rotina do Dom Pod com a nossa rotina do nosso trabalho, que atualmente é o pioneiro, né, e o responsável da maior parte do nosso sustento, né? Porque o podcast, ele inicia como uma possibilidade da gente viver, isso a gente fala lá nos primeiros episódios, no primeiro episódio mesmo, né, que a gente fala que seria o nosso plano A, né? Que a gente ia fazer isso para dar certo e para ser mesmo até a nossa fonte de renda principal para o sustento das nossas famílias, né? E aí ver que Deus encaminhou o podcast para outra linha, né? Não é nesse momento o sustento de vocês, pode ser que se torne em algum momento. Bendito seja Deus se isso acontecer, né? A gente confia muito aí no propósito dele, e hoje é mais tranquilo pra gente, né? Olhar para isso e entender que é muito mais do que uma fonte de renda, podemos dizer assim, né? Mas nesse ano, especificamente o ano de 2023, foi um ano muito difícil pra gente, né? Pra mim, meu primeiro ano de pai, pra ti ter o ano que tava no processo de organização junto com a Thaís pro casamento e tal, pro Diego e pra Leilane, o Diego entrou ali já no segundo episódio, Deus quis que ele somasse com a gente, a Leilane, e o ano em que a Aurora chega, muita coisa que aconteceu nesse ano. E aí essas dificuldades de conciliar tudo isso com as demandas do podcast, né? Que não são poucas. Eu acho que Deus colocou o Diego ali até para abrir os nossos olhos para onde a gente estava entrando e onde a gente estava pisando mesmo, né? Porque a gente entrou e quis se doar o máximo, e aí o Diego chega e diz, não, é por isso que está tão sobrecarregado. Vocês são 4 hoje e estão fazendo a função de 30, né? Aí entrou mais 2 e a gente está fazendo a função de 40. Mas não quer dizer que está tudo bem, né? Foi um ano muito desafiador. E aí, falando da minha função, das minhas funções específicas dentro do podcast, para mim foi muito difícil porque, como o editor de vídeo, que eu não era editor de vídeo, eu era designer, não trabalhava com vídeo, né? Muito pouco eu mexia ali com vídeo, com as artes animadas, não eram vídeo, eram apenas os motions, né, e tal. E aí se deparar com o desejo mesmo, né? Não vou dizer que é com a necessidade, não, é um desejo mesmo, a gente queria e eu vou aprender. É uma loucura que eu tenho, que todo mundo sabe, e se você não sabia, estou contando para você agora. A maioria das coisas que aparecem na minha vida,
o meu consciente tem um macaquinho trabalhando aqui dentro, na minha cabeça, que eles ficam dizendo, tu sabe fazer. Não paga não. Às vezes, eu nem sei fazer alguma coisa, mas um macaquinho fica dizendo, vai lá e faz, tu sabe. Muitas vezes dá certo, né? Mas outras não, às vezes financeiramente sai até mais caro. Mas eu acho que vale pelo que eu gosto mesmo, então vale pela experiência, né? E com o Dom Pod nunca foi diferente. Eu nunca consegui entrar em algo e fazer o meia boca ou mais ou menos. Eu sempre quero me doar o 100%. Então a maior dificuldade era eu não queria mais nenhum outro trabalho, eu só queria fazer as coisas do Dom Pod, eu só quero fazer, porque eu sou apaixonado, cara, pelo Dom Pod. Eu sou apaixonado pelas coisas que o Dom Pod é capaz de fazer, pelas almas que ele é capaz de alcançar. E por mais apaixonado que eu seja, não isenta as dificuldades, né, que a gente tem mesmo para conciliar. E para finalizar a minha parte sobre isso, né, a minha fala sobre isso, a maior de todas as dificuldades foi me deparar com a posição que Deus me coloca no Dom Pod. Eu sempre fui um cara apaixonado pelos bastidores. Isso eu partilhei contigo em todo o tempo que a gente trabalha junto, de que eu sempre fui apaixonado pela parte operacional da coisa, né? E aí quando se fala em podcast, tá por detrás das câmeras, é onde eu acredito que eu me sentiria muito mais confortável. E talvez eu estivesse entregando até mais, né? Se eu estivesse atrás das câmeras e sendo só o operacional, mais nessa parte. Mas Deus aqui não quis isso. Quis que eu estivesse aqui, trocando uma ideia junto contigo, com as pessoas e tal. E é difícil! É difícil, né? Deus já me moldou muito para isso, mas aí eu acredito que ainda tem muita coisa para acontecer, tem muitas travas que Ele precisa destravar em mim para que flua melhor essa minha função. Mas se Deus quis, Renata, obrigado por essa frase, se Deus quis eu também quero. Então, é isso. Eu acredito que a parte mais difícil do trabalho é conseguir conciliar as rotinas, as nossas vidas, a rotina do Dom Pod, que é relativamente puxada, né? Já que a gente grava toda segunda, fora as coisas que a gente inventa e que precisam acontecer. Entre as reuniões e tudo que a gente precisa para alinhar antes, isso tem uma certa dificuldade por conta da questão do horário de cada um, né, da rotina das famílias, mas também as questões técnicas, né, quando algo não sai como planejado, tem que de repente realocar um convidado que marcou para uma determinada data e não pode, né, mas se aquela data precisa remarcar, a gente precisa encontrar um outro momento, sendo que dentro dessa rotina intensa, muitas vezes a gente não consegue, não tem esse espaço. Então, além disso, para mim, aqui dentro da produção, durante o episódio, é conciliar todas essas pequenas ações, né, de comunicação com o externo e ao mesmo tempo ter que fazer as marcações em tempo real, trocas de câmera e estar atento a tudo que está acontecendo, né, esse olhar 360 para tudo que está acontecendo aqui dentro, dentre outras pequenas coisas, né, mas a gente vai fazendo o possível, né, e novamente contando sempre com a graça de Deus. Não é nem os processos que o podcast precisa. Não é a edição de vídeo, não é ir conversar com alguém para apoiar e levar um não vou apoiar o podcast de vocês. Eu acho que a parte mais difícil para mim, né, é não desanimar. Não desanimar, essa é a parte que mais eu luto assim pra cara, não tá acontecendo, não tô vendo os frutos, não tô vendo a folhagem do negócio ainda. E o uso de toda essa visão que Deus me deu para lá aqui na frente, isso tudo que a gente viu acontecer, voltar a me motivar. Então a parte mais difícil é não desanimar com tantos obstáculos que é para fazer esse negócio acontecer. De modo assim mais pessoal, da minha função, então acho que também no geral é mais essa questão de organizar
meu tempo, porque quando o Dom Pod chegou foi quando a Aurora estava chegando. A Aurora já estava sendo gerada, então foi tudo muito junto, muito próximo. Eu entendendo como que eu poderia ajudar e querendo fazer muito bem feito, já que o trabalho que já era feito, eu sabia que era muito de qualidade, então eu não queria entregar de qualquer jeito. E foi junto também com a Aurora, então foi uma completa adaptação que eu ainda estou nesse processo, então acredito que foi onde pegou pra mim. Mas também outra coisa que pega pra mim é o quanto que eu me cobro, porque eu fico pensando no todo mesmo, o que a gente poderia fazer mais para que esse conteúdo alcance mais pessoas, porque quando a cada episódio, a cada convidado que a gente tem a oportunidade de conversar ali fora e a conversa que eles têm aqui dentro, eu fico, cara, minha mãe precisa ouvir isso, minhas amigas precisam ouvir isso, e por que não estão ouvindo, por que não estão gastando seu tempo acompanhando o Dom Pod? Então eu fico às vezes me perguntando o que eu poderia fazer mais para que esse conteúdo seja acessado, porque ele já está sendo produzido de uma maneira muito boa. A gente tem um convidado que está falando do seu testemunho, histórias incríveis, então como é que a gente faz chegar? Então acho que isso é o que tem sido uma dificuldade para lidar, de me cobrar, mas ao mesmo tempo entender que isso pode levar um tempo e que é um processo também. Eu acho que mais de uma vez aqui no estúdio e fora dele, Deus foi muito carinhoso com a gente, de mostrar que aquilo que a gente estava se empenhando estava reverberando em outras vidas, né? Outras pessoas estavam se alimentando do suor e das lágrimas que a gente estava derramando, né? As internas e as externas, né? Porque eu acho que as maiores dores que a gente sentiu, a gente não conseguiu externar aqui no podcast, né? Então, são dificuldades que às vezes só o coração de Deus conhece, né? E quando a gente vinha pra cá e dava o play na gravação, né, depois de fazer a oração, e a gente via o convidado começar tenso e ao longo da conversa ele gostando e ele tá ali, de repente ele partilha algo que transforma a nossa vida de uma maneira imediata, de uma maneira muito cirúrgica. Era Deus falando daquilo que a gente vinha no caminho para gravar pensando, e Deus colocava ali na hora da gravação. Aconteceu no especial de Semana Santa, aconteceu no episódio do tio Michael, no episódio do Guto, inúmeros episódios a gente pode citar alguma coisa que a gente vinha rezando e Deus de repente vem fala pela boca do convidado, fala pela boca um do outro na troca ali e tal. Depois, assistindo o episódio, a gente tem uma experiência diferente. Então, eu acho que o próprio Deus foi justificando que aquilo ali pertencia a Ele, que Ele iria, como a gente gosta de dizer, né? É o próprio Deus que escreve o roteiro, é o próprio Deus que escreveu a nossa linha editorial, porque de fato, mais de uma vez a gente se viu planejando uma coisa, criando expectativa em cima de algo, e Deus vai lá e faz tudo completamente diferente, e o resultado vem para encher a nossa alma de esperança mesmo na providência, né? Acho que a palavra do ano para esse episódio, uma das várias, mas providência de Deus sem dúvidas, é aquilo que me faz, putz, eu tenho certeza que não vai faltar, porque Deus já se mostrou que Ele está nesse projeto com a gente, né? Ele está nisso aqui com a gente. Então, é porque Deus tem insistido e revelado e inspirado também, potencializado, que vale a pena continuar. Acho que o que justifica é a gente ver os testemunhos das pessoas, né? E ver o quanto que a gente tá alinhado com a vontade de Deus, né? Não porque nós merecemos, ao contrário. Eu acredito que seja isso, né? A gente vê isso aqui acontecendo, vê a vontade de Deus alinhada a isso tudo e tem aquela vontade maior de continuar. Acho que é isso que faz a gente... Sobretudo é isso mesmo, é entender que o Dom Pod não é nosso, né? É uma obra de Deus, né? É um apostolado que Deus
confiou as nossas mãos e por isso que a gente se coloca à disposição, né? No mais ele faz, através das nossas misérias, mas ele traz, a misericórdia dele faz em nós e por graça, honra e mérito dele e para a glória dele também, a gente tem visto, né, os frutos através do testemunho dessas pessoas, né, que nos chega até nós e aquilo que a gente nem imagina, né, como o fato do podcast estar aí cruzando, inclusive, o oceano, né, chegando em outros lugares que a gente nem sequer imagina. Porque o Dom Podcast, eu tenho certeza, desde quando eu pisei aqui na casa dos meninos, que é projeto de Deus. É um projeto de Deus para uma evangelização que dialoga com esse tempo, esse momento que a gente está. Então, eu não tenho dúvidas disso. Então, Deus sempre foi muito claro para mim, quando Ele me mostrou que isso é projeto de Deus. Então, para mim, não há dúvidas de que sempre vão haver dificuldades, assim como já tiveram em diversas outras missões, e nessa não seria diferente. Então, eu acredito muito que realmente é para ter mesmo, porque o podcast ele veio forte, ele veio realmente mexendo. Eu acredito que eu nunca tive numa missão que teve uma proporção tão grande, que alcançasse, que tantas pessoas chegassem para mim para dizer, olha, eu já ouvi falar, conheceu, chegou, viu alguma pessoa que participou. Então eu acredito que eu nunca tive dentro de uma missão que viesse tão forte, que me mexesse tanto e a longo prazo, porque eu penso no podcast como realmente uma união de 3 famílias. Então, não tem como não ter dificuldades. Eu penso que isso faz parte do processo e não teria como ser diferente. Quando a gente chega aqui, por mim especificamente, eu sempre gostei de me comunicar, né? E quando eu fui convidado para participar do Dom Podcast como convidado, entrevistado, tinha essa parte de mim que ela... Eita, vai aparecer e tal, não sei o que. Tem, porque sempre tem essa parte, mas na hora que você vai... Eita, aqui é fundo. A profundidade da missão aqui, do quanto que Deus quer. É como se, tipo assim, ok, quer ser entrevistado, quer ter um momento de fama? Beleza, ok, Diego, tudo bem. Mas no meio da entrevista eu fui vendo, cara, isso aqui não é só uma entrevista, não. E era conversando com os meninos, sendo entrevistado e ao mesmo tempo no meu coração conversando com Deus e é por aqui mesmo. Interessante. E diante disso, né, a gente sabe que projetos que tem Deus, com Deus, na verdade, todos os projetos com Ele, não é fácil mesmo não, é difícil. Até aquela música do Engenheiro Havaí, que se fosse fácil, achar o caminho das pedras, tantas pedras no caminho não seriam ruins. Então, tipo, as pedras são o caminho para nos levar à salvação. E o Dom Podcast, ele tem essa missão de comunicar isso, né? E como eu gosto muito de me comunicar, gosto muito de falar, cada vez mais, através desse serviço que a gente vem fazendo aqui, eu venho alinhando essa minha qualidade, esse dom que Deus me deu, dom de comunicar, né? Para que seja de Deus tudo que a gente fala, porque só é santo, né? Quem passa por essas dificuldades. Quem não passa por elas não tem como se santificar. Qualquer coisa fora disso é romance. É vídeo de TikTok que você vai lá, curte, compartilha, se ilude e fica nessa, passando. Então é isso. Dificuldade é sinônimo de santificação para nós aqui. Então, quanto mais difícil, é por aqui o negócio. Agora, claro, dificuldades que faz a gente crescer. Não é dificuldade à toa, dificuldade só por ficar dando murro em ponta de faca. Porque a gente já passou por muitos processos aqui que nós erramos erramos 2. Peraí, o erro é o mesmo? Ah não, tá errado isso aqui. Tem que errar, nem que seja um erro diferente, porque assim a gente cresce, porque assim a gente evolui. Que senão você pode cair, não, porque é difícil, então, minha vida aqui é difícil, tô me santificando. Não, também não é uma dificuldade burra, é uma dificuldade de você, não é aqui o caminho, você vai aqui, e aqui no podcast a gente faz isso. Tentamos por aqui, a solução é por aqui, e a gente vai indo. Então, é assim a maneira que a gente encontra para contornar essas dificuldades. Cara, é por esse caminho mesmo, sabe? Eu acho que o que me faz continuar, permanecer
insistir, mesmo nas dificuldades, é justamente isso. As respostas que Deus vai dando mesmo durante a nossa caminhada aqui no Dom Pod. Desde o início, né, as dificuldades elas aumentaram, e aí isso até o Diego falava aqui, né, que quando é para Deus e quando é de Deus, a gente vai sentir que vai ser realmente um pouquinho mais difícil, né? Mas ao mesmo tempo em que é difícil, é gratificante, né? Justamente por esses carinhos que Deus vai dando e colocando mesmo no nosso coração, né? Essas dificuldades que a gente ia passando, e dificuldades mesmo pessoais, na sua grande maioria, né? As dificuldades que eu ia tendo em casa com a Tamires, com a criação do Davizinho, que vocês iam tendo nesse novo movimento de Deus na vida de vocês para o casamento, no Diego, nas dificuldades do trabalho e tudo, mas que todo episódio, a vida do convidado era uma oportunidade de Deus responder no nosso coração aquelas angústias que a gente carregava, né? Então, às vezes o convidado nem sabe. Exatamente. Mas às vezes, na sua grande maioria, que o convidado saía daqui, a alegria que a gente ficava, né? Meu Deus, que episódio! Exato. Tanto pelo que Deus tinha construído na gente, mas ao mesmo tempo pela certeza do que Deus ia fazer nas pessoas que iam ser alcançadas pelo aquele episódio, cara. Exato. Era o que mantinha mesmo, né? Cada episódio, e aí até nisso Deus foi muito providente, de não deixar a gente deixar a peteca cair e ser constante mesmo. Desde o primeiro episódio, toda quarta-feira teve um episódio aqui. Eu acho que Deus já sabia, né? E Deus sabe de todas as coisas, Ele sabia do quão difícil o ano de 2023 seria pra gente. Então Ele quis deixar algo que nos traria o gás mesmo de toda semana continuar, porque cada episódio era uma oportunidade nova de chegar até a próxima semana. E por mais que a gente fosse descarregando por situações humanas mesmo, por sentimentos humanos, a gente ia descarregando. Na quarta-feira Deus vinha e carregava novamente. Na quarta não, mas na segunda, né? Porque a gente gravava toda segunda para quarta-feira sair. Então foi um mover de Deus, né? E Deus quis que a gente estivesse juntos, né? Talvez se a gente tivesse com outros grupos, com outras pessoas específicas, a gente não teria conseguido se manter firme, né? Até o final. Então Deus quis juntar essas 3 famílias para fazer com que o ano de 2023 fosse um ano vivível, sobrevivível, né? Alcançável até o seu final, né? Mas é isso, cara, é o que mantém. Todos esses carinhos de Deus durante cada situação e cada episódio, cada partilha. E também uma outra coisa, né, que mexeu muito comigo, né? A gente ouviu muitas vezes aqui, né, e às vezes de pessoas de fora, que determinada pessoa talvez não precisava ter vindo ao Dom Pod, que talvez fulano não precisava do Dom Pod, ou até nós mesmos ficávamos com aquele sentimento de, cara, será que esse episódio foi legal? Será que é interessante a gente soltar por um pensamento, uma palavra, uma fala, um posicionamento? E aí a gente ter a certeza depois que muitas dessas situações não era eu que precisava, tu que precisava, o fulano que precisava do episódio, mas às vezes alguém que foi alcançado e que a gente tinha uma resposta depois, né, justificava aquilo. Ou até mesmo o entendimento que Deus dava, né? Que se determinada pessoa que sentou aqui, por mais que a gente tivesse uma sensação, ou que até às vezes a própria pessoa, poxa, talvez eu não entreguei o que eu devia entregar, mas a certeza que Deus dava é que às vezes a própria pessoa precisava do Dom Pod, né? Dessa oportunidade de sentar aqui, se ouvir e mudar e transformar algo na vida dela, né? Então, o podcast me movimentava a continuar por isso, né? Por essa certeza que Deus estava fazendo em nós, estava fazendo nos convidados, estava fazendo nas pessoas e, acima de tudo, a gente está fazendo um movimento no céu incrível também. A galera está feliz com o que está acontecendo aqui. A experiência que eu quero que você tenha é que você desenterre esses talentos que tem aí dentro guardado. Olha, Teresina clama
Teresina não, o mundo todo clama para conhecer esse dom que tem aí dentro de você. Se você sabe cantar, se você sabe fazer uma poesia, se você tem sensibilidade para conseguir demonstrar a beleza que é Deus através desse dom que Ele lhe deu. Então, é isso que eu quero, espero que o Dom Podcast alcance em você. Desenterre esse talento que Deus lhe deu, gente. Toda essa economia local aqui, a minha linguagem de falar empreendedora, né? A gente vai crescer demais. Nós vamos crescer muito. Todos nós ganhamos com aquela pessoa que faz uma arte boa, aquela pessoa que fala bem, aquela pessoa que se veste bem, aquela pessoa que dá o seu melhor. Então é isso que a gente quer despertar em você. Dê o seu melhor naquilo que você faz, né? Seja você médico, seja você segurança no supermercado, seja você qualquer profissão que seja, qualquer ato. Seja você dona de casa, porque existe santidade também em cuidar do seu lar. Tá? Se existe, como existe, cuidar do seu lar. E acho que é isso. Eu desejo que alcance nesse sentido da gente ver a beleza do dia a dia, da vida ordinária, como a cada episódio a gente fala, né? O podcast católico da vida ordinária. E é isso, há muita beleza e é extraordinário contemplar o dia a dia através... Às vezes a gente olha para o nosso, a gente se cansa daquela rotina e a gente acaba esquecendo, deixando de ver a beleza que é o dia a dia, a presença de Deus em cada ação, na nossa própria rotina. Então, quando a gente tem contato com esses outros testemunhos, com essas outras histórias, a gente vai começando a observar e ter um olhar mais grato a Deus e ver a beleza da presença dele dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Então, acredito que é dessa forma que eu desejo que quem assiste podcast seja alcançado. Eu espero que a mesma experiência que eu tenho, né? Dificilmente eu consigo assistir um episódio como a Thaís assiste ao vivo. Dificilmente eu consigo assistir próximo de quando foi gravado. Geralmente eu assisto no dia que é a estreia no YouTube. E na maioria das vezes a experiência que eu tenho é um desejo maior de buscar entender, nossa, essa pessoa vive isso, e buscar entender mais sobre o que a pessoa vive, né? Aquele testemunho sempre me faz ter sede, um anseio maior de buscar o que a igreja fala, de buscar o que Jesus quer para mim naquele episódio. Muitas vezes ele coloca algo no meu coração da minha própria vivência, e o que eu quero que o público tenha é justamente isso, é ter sede de buscar ser um cristão melhor. Essa experiência mesmo, a mesma experiência que eu tenho no contato com a conversa que os meninos estão tendo com o convidado, né? Cada história de vida que passa por esse estúdio, como o Tamiris falou, a gente se sente tocado em áreas, os meninos também falam muito isso, né? Sempre que termina um episódio, a gente se reúne e faz uma pequena partilha do quão aquilo foi profundo pra gente em tantas áreas e o quanto que isso nos faz querer mudar e melhorar. E também, inclusive, saber que existem pessoas trilhando uma caminhada, um desejo de céu que nos inspira esse desejo mais ainda, né? Isso é muito profundo e é a experiência que eu realmente gostaria que todo mundo tivesse, né? Essa vontade, esse olhar para os irmãos e dessa busca que eles estão, e olhar para a nossa vida e, inspirado na vida dessas pessoas, também buscar a nossa caminhada para o céu, né? Nosso retorno para casa, né? Para nossa morada. Quando se fala em experiência, né? E aí eu particularmente desejo de verdade, né? Eu não sei se tu já teve, né? Se as pessoas que estão assistindo agora tiveram essa experiência, mas participar. Tô assistindo aqui um episódio, né? E aí vamos falar aqui, assistindo um episódio do Dom Pode, seja o especial, seja qualquer outro episódio. E aí você ter a oportunidade de ir ali, ó, curtir. Rapaz, não tem experiência no mundo, ó, todinho, de você ter ali, curtir o episódio, compartilhar então. Meu amigo! É uma coisa, pô, que transcende, assim. Repouso, né?
Tá vendo? É disso que a gente tá falando. Amém, igreja? Você participar de uma conversa e enquanto a gente tá falando, as pessoas terem essa oportunidade de curtir, de comentar então. Comentar sobre o que achou. É uma experiência extraordinária. Talvez comentar, né, sobre qual foi o episódio que ela mais curtiu, que ela mais gostou, né, que mais tocou o coração dela. Então, certamente. É uma experiência que eu desejo para as pessoas que estão em casa. Certamente, eu como uma das suas. Então, agora que as pessoas curtiram e comentaram nesse especial, a experiência real que eu desejo para as pessoas depois de curtir e comentar é de que, assim como nós fomos alcançados e tocados mesmo, né, por muitas das conversas que passaram por aqui e das que ainda vão passar, que as pessoas tenham mesmo essa experiência com Deus, né? Em casa, assistindo ali, bonitinho em casa, no seu repouso, mas que as pessoas possam ser tocadas e transformadas de alguma forma, né? Pelo ordinário da vida. A gente vê que, na maioria das vezes, a internet, e aí nesse momento que a gente está vivendo, das redes sociais e tudo mais, as pessoas mostram muito, né, e se compartilha muito de uma vida que não existe, de uma vida de alegrias, né, disso, daquilo, de coisas, só coisas belas, né? A gente tem total consciência de que a vida não é só isso. É isso, mas não só isso, né? A vida, ela realmente é uma montanha russa de sentimentos, de situações. E aí o podcast, eu espero de verdade que ele seja uma luz para isso, para as pessoas enxergarem a vida como ela realmente é, além das felicidades, das alegrias, das conquistas, dos milagres, mas das dificuldades. Todas as possibilidades. E ver pessoas reais falando de situações reais que, mesmo aqueles que tiveram no fundo do poço, tiveram a oportunidade de sair e de ter uma vida em Deus, né? E uma vida santa, né? É isso que eu espero para as pessoas, que através dessas experiências, desses testemunhos, elas possam ser tocadas e reconhecerem o Deus que está com elas e até mesmo abrir caminhos mesmo para escolhas, para decisões, até mesmo da sua própria vocação, sabe? Que o Dom Pod seja uma descoberta de vocações, que o Dom Pod seja uma descoberta e um local onde a gente vá incentivar novas famílias, incentivar novas vocações religiosas, que seja um canal da graça de Deus mesmo, novos catequistas, cara, novos coroinhas, que a gente possa, como Dom Pod, mesmo um programa de meio digital, podemos dizer assim, mas que a gente possa adentrar as casas das pessoas, os corações das pessoas e possa povoar novamente e ainda mais as nossas igrejas. Cara, é isso. Eu acho que o fruto que eu espero que a gente pode não colher, mas que com o tempo a gente receba, se for da vontade de Deus, no céu essa confirmação, né? De que as pessoas decidiram fazer algo pelas suas vidas espirituais, né? Decidiram fazer algo pelas suas almas, decidiram fazer algo por outras almas, né? Por diversos episódios. Por diversos episódios a gente pedia aqui orações por nós, né? E eram orações para que a gente continuasse mesmo. E ao mesmo tempo que aquilo que a gente fizesse aqui, né? Quando a pessoa assistisse, ela se sentisse no direito e no chamado de eu posso fazer algo tão grande quanto e maior do que isso. Então, seja na minha pastoral, seja no meu grupo, seja na minha comunidade, seja no meu trabalho, na minha família, eu tô vendo que aqueles caras ali começaram sem prestígio, sem dinheiro, sem relevância e tal, e eu tô vendo uma escadinha aqui. Então,
talvez a constância, o empenho e a oração sejam um caminho. Então, se as pessoas que assistem o Não Pode, isso chegasse na alma delas, né, de que, caramba, se eu estiver sozinho eu não vou chegar, mas se eu estiver ao lado das pessoas que se importam com minha alma, se importam com aquilo que eu me importo também, a gente consegue junto dar um passo a mais e não deixar o outro desistir ali no caminho, sabe? Não deu por uma via, mas eu embarco com outra via para que o meu amigo ele não perca ali um foco que Deus ainda está ali atuando, que ainda dá para ser um missionário, que ainda dá para evangelizar, que não é uma fase da vida. A evangelização não é uma fase da vida, é algo que vai nos acompanhar. Eu acho que se quem assistir conseguir guardar isso no coração, de que a vida com Deus ela é uma vida inteira, e de que a resposta de que eu tenha e carregue comigo, Deus comigo, é oferecer de alguma forma aquilo que Deus me deu para outras pessoas, né? Aquilo que de bom Deus me deu, eu não vou guardar para mim, eu vou oferecer para outras pessoas e vou oferecer da melhor forma que eu puder, né? Se for fazendo comida e festejo, se for, enfim, da maneira que for, eu vou oferecer a excelência, porque o meu Deus não economizou na hora de me dar as graças. Eu não vou economizar nos meus dons na hora de devolver para Ele. É isso que eu queria que as pessoas que assistissem tivessem experiência. Eu acredito que a gente não vai conseguir ficar somente dentro das paredes do estúdio. Deus pede que a gente lance a rede mais longe, sabe? Que a gente faça algo além. Claro que em comunhão ao que a gente vai construir dentro do estúdio, mas que a gente consiga colocar em prática. Não vou dar spoiler não. Que a vontade de Deus aconteça como aconteceu nessa temporada de agora que passou. E que Ele nos dê cada vez mais ousadia, coragem, força para enfrentar o que vier com mais um bebê. Confirmando aquilo que acho que já está no coração de todos da equipe, que não vai ser só nas paredes desse estúdio e que os formatos vão ser bem mais abrangentes. Isso vai ser possível se a gente encontrar outro doido que nem a gente. Acho que, se depender da gente, Deus já deixou claro que não vai deixar a gente na mão, e Ele faz isso com 3 famílias, imagino que Ele pode fazer com mais. De fato, só o começo. Coragem e ousadia é levar o apostolado do Não Pode para mais longe, né? Para que alcance mais almas por graça e misericórdia de Deus. Olha, quando eu paro para analisar que a gente chegou até aqui, fez um ano praticamente, com tão poucos recursos e muita cara e coragem, é isso que eu espero que a gente continue ousado. Nossa ousadia que eu espero para 2024 é que a gente seja cada vez mais configurado a Cristo. Pensar grande, pensar que é realmente algo que eu tenho, que eu acredito, de que o podcast, ele a cada dia ele toma uma proporção maior e que eu visualizo que a cada vez ele tende a crescer mais. Então, pensar em convidados que tenham esse alcance, né, a nível nacional, pensar em outros projetos que o podcast pode trazer dentro desse universo da comunicação e da evangelização. Ousadia é algo no DNA do católico. Nós somos a igreja dos mártires, dos grandes artistas, dos pensadores mais importantes do mundo, dos santos. Não porque somos os melhores, mas porque nosso Senhor é o melhor. Ele sim merece o nosso trabalho, nossos sonhos, nossos planos e nossa ousadia. E nós sabemos que não estamos sozinhos nessa. Por isso criamos uma rifa. Com apenas R$10, você assume que está comprometido com a causa do Não Pode, de devolver à comunicação católica a ousadia da evangelização. Acreditamos que você não é um desses que fica de braços cruzados. Nós acreditamos que você é ainda melhor que nós. Por isso queremos unir forças. Além de contribuir com essa causa nobre, você ainda concorre a prêmios de primeira linha.
identidade visual completa com Dom 21 Comunicação, um quadro devocional de São José pela JD Designer, R$100 em compras na Atlântida Burger, um kit religioso da lojinha Anjos da Paz, almofada para berço da Catexá Kids, hospedagem de 2 noites em um apartamento da Cabral Gama Imobiliária em Luiz Correia, como maquiagem e penteado com Carlos Germando Makeup, um procedimento de limpeza de pele com tratamento de alta frequência e peeling ultrasonic com Fernanda Freitas, combo Filter Face, design profissional com rena, buço, spa labial do estúdio Márcia Braga, pacote Barbershop Evolution com corte de cabelo, barba, higienização e uma pomada modeladora. Tudo isso com apenas R$10. Nós temos certeza que você, assim como a gente, sonha com um catolicismo acima da média, na carne e no espírito. Essa é a hora de você escolher. 1. Fique de braços cruzados e não faça nada pela igreja, a não ser ficar criticando como um fariseu fazia. 2. Você mesmo tentar elevar o nível do seu apostolado sozinho, o que é muito nobre e muito válido. Ou 3. Tomar a atitude mais inteligente, somar forças conosco e construirmos juntos esse sonho de Deus para o nosso tempo. Participe da nossa rifa agora mesmo e coloque um ponto clicando no link na descrição desse vídeo. A gente quer você no nosso time. Agora depende de você para que a gente continue dizendo: Oba, pessoal! Oba, pessoal! Oba, pessoal! Tudo bem com vocês?